Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português. Nós estamos trabalhando o módulo de português para concursos. Bom, hoje vamos falar sobre ortografia, né? Vamos prosseguir aqui falando sobre o emprego das letras S e Z, né? Qual a diferença, em qual momento a gente emprega cada uma das duas, né? Lembrando que ortografia, gente, diz respeito a uma escrita correta, né? Empregar de acordo com a convenção da nossa língua portuguesa, né? Empregar as letras corretas, né? De acordo com os sons também que nós queremos, né? Expressar através da palavra. Então, tudo está convencionado, tá? Então, ortografia diz respeito a isso, a uma estrutura correta da escrita, tá? Então, tudo que gira em torno dessa questão, né, de com que letra eu escrevo, é com 2 S ou com cedilha, isso tudo diz respeito à ortografia. Bom, o emprego de S nas palavras derivadas de outras que já apresentam o S no radical, né? Um ótimo truque, não é truque, né? Mas uma ótima forma da gente sanar nossas dúvidas em relação a isso é pensando se a palavra é uma palavra derivada, você pensa na raiz da palavra, né? Da onde vem essa palavra da raiz? A gente escreve como, né? Exemplos, né? Análise, analisar. Catálise, catalisador. Casa, casinha. Casebre, liso, alisar, né? Então, olha só, a palavra raiz, que é a análise, o substantivo, é com S. Logo, analisar é com S também. Catálise, né, da química, da física, acho que dos dois, né? Os dois têm catálise. A catálise, né? Então, o verbo que vai derivar é catalisador, né? Na verdade, não é um verbo, é um substantivo. Casa, né? Nós já estamos velhos de saber que casa é com S. Então, casinha, casebre, né? Casarão, tudo vai ser com S, tá? Apesar de casarão parecer, se tem a tentação, fica uma tentação para escrever com Z, mas não é. Né? Liso, alisar. Agora, uma coisa importante, né? Esse daqui é um macete mesmo, gente. Um macete que um professor meu me ensinou uma vez, professor de português. Geralmente nós temos isso, né? O substantivo é com S, o verbo derivado vai ser com S também. A exceção que nós temos, deixa eu só ver aqui. Opa. A exceção que nós temos são com os seguintes verbos. Olha só. A sigla desses verbos, né? Por isso que eu digo que é um macete, né? Como o professor meu ensinou. Olha. H, S, B, C. Igual tinha o banco. Ou tem ainda esse banco, não sei. Mas pensem, H, S, B, C. Decorem essa sigla. São os verbos, né, que derivam das palavras que na hora de transformar em verbo vai com Z. Vou explicar. Ó, as palavras são hipnose, síntese, batismo e catequese. Percebam, olha, catequese com S, batismo tem um Szinho aqui, síntese tem um S e hipnose tem um S. Na hora de transformar em verbo, entretanto, como é que a gente vai fazer? Opa, desculpa que tem um P mudo aqui. Opa, a caneta vai falhar agora? Poxa, canetinha. Não tá querendo aqui escrever, gente. Só um instante.
Ok, então, já que não quer escrever, todas essas palavras, né, hipnose, síntese, batismo, catequese, quando você for transformar em verbo, essas aqui são a exceção, né? Então, quando você for transformar hipnose em hipnotizar, você vai escrever com Z, né? Não vou conseguir, mas tudo bem. Hipnotizar vai ser com Z. Sintetizar vai ser com Z. Batizar vai ser com Z. E catequizar também. Então essas são as exceções, né, dos verbinhos que vem a partir do substantivo. Esses vão mudar, né? Enquanto a palavra raiz é com S, o verbo vai ser com Z. Também colocamos S, né, nos sufixos es e esa, né, ao indicarem a nacionalidade, título ou origem. Então, olha só. Se é burguês, agora decidiu escrever. Então, vamos voltar aqui. Peraí. Hipnotizar. Sintetizar. Opa. Não, melhor não apanhar, não. Peraí. Sintetizar. Batizar. E catequizar. Ok? Bom, agora sim, prosseguindo. Burguês, né? Se burguês masculino é com es, com S, burguesa, obviamente, também, né? Inglês, inglesa. Chinês, chinesa. Milanês, milanesa, tá? Então, tudo isso vai ser escrito, né, com S, tá? Então, es e esa, né? Chinês, chinesa, inglês, inglesa. Não vai ser com Z. Nos sufixos formadores de adjetivos. Sabe quando a gente pega gosto e transforma em gostoso? Tudo isso vai ser com S, né? Então, ense, oso, osa, né? Então, tudo que for com ense, com oso e com osa vai ser escrito com S. Por exemplo, catarinense, gostoso, gostosa, né? Gostoso, gostosa. Ense. Amoroso, amorosa. Gasoso, gasosa. Teimoso, teimosa. Palmeirense, né? Fluminense. E aí por aí vai, tá? Então esses sufixos formadores de adjetivos vão ser sempre com S, assim como esses sufixos que indicam nacionalidade, tá? E título. Nos sufixos gregos, né? Ese, isa, ose, né? Tudo isso a gente coloca que é grego porque tudo isso vem do grego, tá, gente? Esses sufixos. Então, ese, isa, ose, tudo isso vai ser com S, né? Olha, catequese que a gente conversou, né? Diocese, poetisa, profetiza, sacerdotisa, glicose, metamorfose, né? Grande livro do Kafka, tá? Que se você não leu ainda, olha, Metamorfose do Kafka. Sensacional. Virose, né? Então, tudo isso que for ese, isa, ose, vai ser com S, tá? Lordose, escoliose, e por aí vai. Após ditongos, né? A gente vai dar aqui uma lembrada o que é ditongo.
Ditongo, gente, é quando você tem a união de duas vogais, né? Ó, por exemplo, nós temos aqui coisa, temos o oi. Pouso, lousa, náusea, né? Então, quando tiver essa união de duas vogais, a palavra vai ser com S, tá? E não com Z. Então, coisa, pouso, lousa, náusea, e por aí vai. Eu não consigo pensar em outras. Os derivados dessas coisas aqui, né? Pousou, nauseado, enauseado, causa, né? Também aí, ó, uma boa palavra, causa. Pausa. Não consigo lembrar nenhuma outra, mas enfim, deu para entender, né? Quando tiver o ditongo, vai ser com S, apesar do som ser de Z. Nas formas dos verbos por e querer, bem como em seus derivados, né? Pus, pôs, pusemos, puseram, pusera, pusesse, puséssemos, né? Então, tudo que vier de por e querer, isso é muito importante. Não escreva quis com Z, gente. Quis com Z é quiz, sabe, de perguntas. Quando fazem o quiz de perguntas e respostas, você bate a mão, eu sei a resposta. Então, esse é o quiz, que é com Z, tá? Agora, quis de querer é com S. Então, todas as formas do verbo por e querer vão ser escritas com S, tá? Olha, quis, quisemos, quiseram, quiser, quisera, quiséssemos, né? Repus, repusera, repusesse, repuséssemos, né? Aí você pode aqui requerer, requisesse. Requiseram. E por aí vai, tá? Todos os seus derivados da mesma forma. Nos seguintes nomes próprios, né, gente? Esse caso não tem jeito, tem que decorar. E mais, vou falar mais. Nome próprio é muito particular, né? Durante um certo momento aqui no Brasil, não eram aceitos nomes que fossem escritos com Z, porque não fazia parte da nossa língua, uma coisa espanhola, né? No português, todos os nomes próprios teriam que ser com S. Mas nós temos Luiz com Z, nós temos vários Luizes com Z, né? Luísa com Z, tem muito, conheço várias. Tereza com Z, minha tia Tereza com Z. Isabel com Z, tem também. Então, nome próprio a gente não fala muito porque nome próprio varia, né? Meu nome é Bárbara com acento, mas tem um monte de Bárbara sem acento, eu conheço várias. Então, assim, essa questão do nome próprio é muito particular, tá? Mas mesmo assim, vamos lá. Baltazar, Heloísa, Inês, Isabel, Luiz, Luísa, Rezende, Souza, Tereza, Terezinha, Tomás. Olha só, Souza e Rezende, por exemplo, eu já vi escrito dos dois jeitos, tá? São sobrenomes, você diria, né? Como é sobrenome, é uma coisa mais... Não, cartórios por aí registraram, tem Rezende de tudo quanto é jeito, Souza de tudo quanto é jeito. Mentira, só tem dois jeitos, com S e com Z. Então, assim, nome próprio não fica muito ligado nisso não, tá? E nos seguintes vocábulos, chegou aquela hora que você vai ocupar aí o disco rígido do seu cérebro, porque você tem que decorar, não tem jeito. Abuso, asilo, através, por favor, gente, através é com Z, através é com S, tá bom? Aviso, besouro, brasa, cortesia, decisão, despesa, empresa, freguesia,
fusível. Maisena, uma coisa importante, a maisena, amido de milho mesmo, a substância com S. Isso daí é uma coisa nova pra gente, né? A maisena marca é com Z, tá? Então o biscoito maisena que vem escrito com aquele Zzinho assim, né? Maisena, ou a própria caixa de maisena, né? É a marca, tá? A maisena de fato é com S. Mesada, né? Aí é fácil, olha, vem de mesa, né? Aquele tipo de coisa que a gente consegue perceber através da palavra raiz, tá? Não se esqueçam desse truque, dessa sacada. Quando tem dúvida, pensa na raiz. Paisagem, paraíso, pêsames, presépio, presídio, querosene, raposa, surpresa, tesoura, usura, né? Usura, avarento, né? Pessoa que é mão fechada. Vaso, vigésimo, visita e etc, né? Então aí alguns exemplos de palavrinhas que a gente precisa decorar, não tem outro jeito, né? Opa. Eita. Emprega-se o Z nas palavras derivadas de outras que apresentam Z no radical. Essa é mole, essa dica a gente já tá assim, a gente já conhece essa dica, a gente não vai mais errar, né? Derivou, você vai na palavra derivada. Deslize, né? Deslizar. Razão, razoável. Vazio, esvaziar. Raiz, enraizar. Cruz, cruzeiro, né? Por aí vai. Enfim. Uma coisa muito legal, né? Que aí depois a gente vai trabalhar posteriormente. As palavras, gente, que vem do Z, quando você vai, em alguns momentos, elas vão se transformar em palavras com C. Por exemplo, de razão, a gente tem racional. Né? Acontece em diversas palavras. Em algum momento, uma derivação vai para o C, tá? Quando vier do Z, você vai perceber que a derivação geralmente vai para o C e não para o S, tá? Nos sufixos es, esa, ao formarem substantivos abstratos a partir de adjetivos. Então, prestem atenção. O es e o esa com S é nacionalidade, é classe, título de nobreza. Quando é para formar substantivos abstratos a partir de adjetivos, aí sim é com Z, tá? Como assim substantivos abstratos? Vamos dar um exemplo. Inválido, invalidez, né? Então, olha só, porque o inválido é o substantivo, certo? Substantivo. A invalidez é a característica do inválido. Tá. Então, né, é um adjetivo, ok? Então, inválido, invalidez. Limpo, limpeza. Macio, maciez. Rígido, rigidez. Frio, frieza. Nobre, nobreza. Pobre, pobreza. Surdo, surdez. Mudo, mudez. E por aí vai, tá? Então, você pegou um substantivo e você vai transformar num adjetivo, né, abstrato, pode ter certeza que ele vai virar Z, né, que vai ser com Z, ok? Surdez, invalidez, frieza, limpeza, maciez, rigidez, pobreza, riqueza, né? E assim por aí vai. Avareza, né? Nos sufixos isar, ao formar verbos, e isação, ao formar substantivos, né? Então, o que você vê com isar e isação, né? Vai ser com Z. Olha, civilizar, civilização. Colonizar, colonização. Hospitalizar,
hospitalização. Realizar, realização, ok? Nos derivados em zal, zeiro, zinho, zinha, zito e zita, né? Exemplos: cafezal, cafezeiro, cafezinho, arvorezinha, cãozito, avezita, né? Então, tudo que for derivado, que aí vem, aqui nós vimos vários exemplos de substantivos também, de diminutivos, né? Então, diminutivo, aumentativo, desses casos, né? Cãozito. Quando a gente for fazer diminutivo, assim, zinho, zinha, zito, zita, né? Geralmente vai ser com Z, né? A não ser que a palavra já tenha, tipo casa. Casinha é com S, tá? Então, cafezal, cafezeiro, cafezinho, arvorezinha, cãozito, avezita. Nos seguintes vocábulos, aí é a hora disco rígido, vamos lá. Azar, azeite, azedo, amizade, buzina, bazar, catequizar, olha aí, chafariz, cicatriz, coalizão, cuscuz, proeza, vizinho, xadrez, verniz, tá? Tudo isso com Z, nariz, chafariz, né? Nos vocábulos homófonos, estabelecemos distinção no contraste entre S e o Z. O que é homófono, gente? É que tem o som igual, né? Então, tem algumas situações da nossa vida que a gente se depara com essas palavras que o som é igualzinho, e aí como é que a gente faz, né? Estabelecemos uma distinção através do contraste. Como é que é isso? Exemplos: cozer e cozer, né? Então, nós temos algumas homófonos, né? Tipo, são palavras que se escrevem exatamente, soam exatamente igual, só que o significado é diferente. A gente não pode dizer que elas são escritas, elas não são escritas iguais, mas elas soam exatamente igual. Então, vamos lá. Então, cozer com Z é cozinhar, né? Você vai cozer as verduras, você vai cozer os legumes, né? Agora, cozer de costurar é aquele pontinho que você dá com a linha assim, né? Fica aquelas calças rasgadas, a gente dá uma remendada, cozendo. Prezar, né? Prezar com Z é ter em consideração, eu prezo muito pela nossa amizade, né? Prezar com S é prender, né? É sua presa, vem de presa, né? Tipo, você capturou uma presa. Traz, né? A forma do verbo trazer. Quando você diz pro seu amigo, quando você vier, traz um refrigerante pra gente. Então, olha só. Traz, esse trazer, né? De traz pra mim, por favor, né? Esse é de trazer. Agora, traz, com acento e S, é posterior. Eu estou detrás. Eu estou por trás. Eu estou atrás de você. Vem da palavra atrás, né? Então, na parte de trás. Eu estou na parte de trás do carro, né? É com S e acento. Observação. Em muitas palavras, a letra X soa como Z. Veja exemplos: exame, exato, exausto, exemplo, existir, exótico e inexorável. Gente, tá aí uma palavra, né, que causa certa confusão, né? As pessoas falam inexorável, tá? Mas nesse caso, até coloquei essa palavrinha aqui para ficar mais... Nesse caso aqui, ela tem som de Z, tá? Apesar dos pesares, a gente achar que é X. É inexorável, né? Então, muitas palavrinhas vão aparecer com som de Z, né? Mas na verdade elas são escritas com X.
A língua portuguesa faz isso para confundir a nossa mente de vez em quando, né? A nossa vida. Então, nós temos esses detalhes, né? Então, exame, exato, exausto, exemplo, existir, exótico, inexorável, exército, exercício, aí as derivadas, né? Exatidão, exaustão, exemplificar, existência, né? Exoticamente, inexoravelmente, né? Então, todas essas palavras que são derivadas dessas, obviamente, né, não preciso nem dizer, também serão escritas com X, né? Então, vamos prestar bastante atenção e vamos ler, né, gente? Melhor maneira da gente aprender a ortografia é lendo e escrevendo bastante, tá bom? Lendo, né, logicamente, coisas que uma escrita mais, por exemplo, jornal. Uma escrita mais comprometida, vamos dizer assim, né? Onde a gente vai encontrar menos erros de ortografia. Então, no jornal e principalmente literatura, né? Que, na minha opinião, é uma das melhores fontes de conhecimento da nossa própria língua, né? Ali a gente aprende não só como escrever, mas também como utilizar as palavras de outras maneiras, né? Figuras de linguagem, metáfora e etc. São muitas possibilidades. Bom, é isso, a gente fica por aqui.